Vamos para a palavra de Deus, Êxodo 14, vamos ler 13, 14 e 15. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Palavra de Deus. Senhor, temos a inspiração, temos o tema, mas é o Senhor quem tem palavras que precisamos ouvir. Necessitamos ouvir, meu Deus do céu, como precisamos. Fala conosco, não deixe que o homem fale, mas o Senhor, através do homem, fale conosco por sua misericórdia. Nada mais, nada menos que palavras do Senhor. E se o Senhor quiser, decida operar salvação, curas, batismo no Espírito Santo, renovo. Abençoa, Senhor. É a minha oração e a oração de muitos, em nome de Jesus Cristo. Quem concorda, diga amém e tome assento. Aprendendo a vencer becos sem saídas. Qual que é o tema? Uma vez mais. Lúcia Vieira, bem-vinda, viu? Deus te abençoe. Assim como todos os visitantes e irmãos. Meus irmãos, a situação aqui é muito conhecida, é a travessia do Mar Vermelho. E quando esse povo está diante desse desafio, eles entram em desespero. Começam até a falar coisas que não falaram para Moisés. O versículo 11, a palavra de Deus diz assim, no capítulo 14: e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios, do que morrermos no deserto. Murmuração. Algumas coisas que as pessoas fazem, que ao invés de ajudar, piora. Beco sem saída é uma situação que você realmente não vê por si mesmo a saída. Pelo contrário, você fez a leitura e diz: não tem saída. Interessante que o povo de Israel já estava numa distância de em torno de 7 dias de caminhada. E de repente, eles chegaram diante de um desafio e Deus manda eles voltarem atrás. E Deus manda eles voltarem para um lugar que para eles não seria um bom lugar. O versículo 1 diz aí: então falou o Senhor a Moisés dizendo, 2, fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele, assentareis o campo junto ao mar. Eles vão voltar uns 3 dias, o caminho que já tinham passado, e a direção que eles estavam indo, diante deles estava em torno de 320 quilômetros, e agora esse outro caminho, se em 30, 40 dias eles fariam aquele trajeto,
Nesse outro agora, muito mais longe. Mas Deus tinha um propósito. Deus havia destruído todos os deuses que desafiaram ele no Egito, mas faltava um, Baal-Zefon. E Deus queria triunfar naquela terra e exaltar o nome deles. Tem uma coisa que Deus gosta, é de glorificar o nome dele, e ele tem todo o direito de fazer isso, porque ele é maravilhoso. Eu vou glorificar o meu nome em Faraó, eu vou glorificar meu nome no Egito. E de repente esse povo nesse lugar está diante de Baal-Zefon, e Deus agora permite, porque ele fecha o coração de Faraó e permite que Faraó levante seus 600 carros e cavaleiros para vir contra um povo que mexia com tijolo. Era um povo numerosíssimo. Quem sabe 2 milhões de pessoas, dependendo do cálculo que se faz, né? Porque só de 20 anos acima tinha 603.550. Então, 2 milhões aproximadamente de pessoas, só que não sabiam lutar, não sabiam guerrear. E Faraó pega o seu potencial de guerra. Quem tinha 600 carros para a guerra, era o maior e melhor armamento da época. Era os Estados Unidos com o melhor armamento dele. E eles estavam vindo contra Israel. E quando Israel estava nesse lugar, só tinha um lugar para passar, diante do mar. Por isso Deus vai falar para esse povo marchar sem que o mar se abra. E por que que Deus quer ou exige que esse povo creia nele? Porque ele fez os prodígios na terra, e o povo viu as 10 pragas do Egito, Deus sendo exaltado sobre todos aqueles deuses. Eu digo que marche, diga para Israel marchar. Ah, mas tem um mar. Não, quem está falando? Quem está falando? Não é a questão do mar, é a questão quem está falando. Quem está falando tem poder sobre o mar. Quem está falando tem poder sobre a vida e a morte. Quem está falando tem poder sobre o passado, o presente e o futuro. Ele é, o que era e o que há de vir. Ele está em todo lugar, em todo tempo, mesmo no futuro. Ele é Deus. Mas o povo, diante de tudo isso, olha para trás, está Faraó e seu poderio bélico. Olha para frente, tem o mar. Não dá para fugir, não dá para voltar e não dá para guerrear. Porque aquelas pessoas que viriam contra eles, os soldados, eram poderosíssimos. Eram campeões de guerras. O Egito era potência porque venceu os inimigos. E agora, fazer o quê? Beco sem saída. Uma coisa então que não se deve fazer no beco sem saída: murmurar. É o que mais o povo de hoje faz. Ai, olha o sol. Nossa, mas o sol está quente. Murmurar é falar baixinho. Resmungar. Já viu as crianças? Mamãe fala não. Murmuração matou o povo no deserto. 1 Coríntios 10, de 1 a 13, eles não entraram, um dos problemas, murmuraram. Deus abomina a murmuração, reclamação. O povo, ao invés de reclamar, ele tem que acreditar. A força que a gente gasta para reclamar, se a gente gastasse para acreditar, muito mais milagres. Ah, o sol está quente, ah, o sol está frio. Não sei se o sol esquenta ou esfria, para mim é tudo a mesma temperatura. Ah, mas olha a lua, olha que escuridão. Ai, essa carne, ai que carne dura.
Eu tenho uma algeriza dessas coisas. Irmão, come, é carne. Para de reclamar, criatura. Deus colocou o pão, come, dê graças. Pega os 5 pãezinhos e 2 peixinhos, levanta, eucaristós, levanta para Jesus, para Deus, e glorifica Ele, consagra Ele, agradece a Ele, dá graça. Lacamassai. Quem sabe Deus pôs uma carne dura aí para ver se você come dando graças. Murmura demais. Aí acontece o quê? Porque Deus é poderoso para fazer o que Ele resolve fazer. Aí a pessoa pode chegar num momento que tem a carne macia, mas não tem mais o dente para comer a carne. É igual o camarada lá em Uberlândia, Minas Gerais. Ele foi fazendo umas barragens para fazer uma represa, e toda vez que dava a época da chuva, a represa estourava a barragem. E foi fazendo, restaurava a barragem. Aí ele falou, agora eu quero ver. Fez um concretaço, uma coisa assim, de um mundaréu de coisa. Aí ele falou assim, agora nem Deus derruba. Sabe o que é que Deus fez? Secou o rio. Coitado. Aleluia. Não desafia Deus, irmão. Agradece, louva o nome dele. Esse homem, a gente fica contrariado porque fez, não deu certo. Aí ele tem que falar assim, não fiz certo, não fiz o bastante. Obrigado porque eu tenho um recurso para fazer novamente. Não, vai reclamar, vai murmurar, vai desafiar. Murmuração não tira ninguém de beco sem saída. Fale isso, por favor. Vira para o seu vizinho e fala, vixe. Não tira, pelo contrário, atola, prejudica, afasta a mão de Deus, a mão de milagres. Deus quis estar no meio desse povo, mas a murmuração tirou Deus do meio deles. Pare de reclamar da vida. Louve a Deus por tudo. Glorifique a Deus por tudo. Exalte o nome dele pelas lutas, pelas provas, pelas angústias, pelas dores, e exalte o nome dele pelas vitórias, pelos aprendizados, pelas coisas que ele promove. Se você que está dessa depressão, começar a exaltar a Deus, dizendo, Deus, o Senhor está me trazendo para reflexão sobre a vida, e o Senhor tem um posicionamento novo para a minha vida. Eu não aceito essa depressão na minha vida. Eu tenho história, eu tenho saúde, eu tenho o Senhor. Lacamassai, Gurava, Serai. Você vai ver esse Deus operar, esse Deus grandão, todo poderoso, cheio de majestade. Ele quer operar na nossa vida. Eu estou arrepiado aqui sentindo a glória de Deus. Ele quer mostrar que Ele é Deus na nossa vida, mas nós temos que mudar. Murmuração atola no beco. Murmuração traz cegueira. Você não vê saída. Murmuração te faz olhar para trás. Ah, o Egito estava melhor. Como estava melhor? Eles eram escravos. Não tem gente que fala isso, quando eu era do mundo era melhor. Vai converter. Como que lá no mundo era melhor se nós estávamos condenados? Como que lá no mundo era melhor se o nosso pai lá no mundo é o diabo? Como que lá no mundo estava melhor se nós tínhamos dependências, drogas, prostituições, cachaçaiadas da vida? A pessoa, ao invés de lutar e batalhar, quer reclamar. Aí abandona Jesus, vai para a amargaça da vida e descobre mais uma vez que o mundo não presta. Murmuração faz olhar para trás. Ah, o Egito.
Ah, nós tínhamos as carnes, os melões, mas trabalhava o dia inteiro como escravo. E era bem alimentado porque precisava de ter saúde para continuar sendo escravo. Acorda! Tem que ter mente de crente, de servo de Deus. Não é mente de gafanhoto, de escravo. Eu não sou mais escravo do pecado, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo, eu sou filho. La cabra sandaraia. E deixa eu te dizer, a sua vida é cheia de desafios. Não existe uma pessoa existente no mundo que possa dizer que a vida não tem desafio. Pergunte para o Oliver. Pergunte para o Álvaro. É Álvaro, oxe. Pergunte para o Caleb. Para a Júlia. Crianças. A gente nasce sabendo. Eles estão fazendo um vídeo muito gostosinho do Boa Boa, né? Você já viu o vídeo do Boa Boa? Entrevistando a criancinha, né? Inteligência artificial. Eu já falei para o papai que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí mostra lá a criancinha, falando, eu vou ter que arrumar um serviço para mim. Um bebezinho desse tamanho. Vou arrumar um serviço para mim. Mas por que você vai arrumar? Mamãe não sai de celular. E o tanto que eu estou bebendo leite ultimamente, eu vou ter que arrumar um serviço. Tem desafio. Não é fácil. A gente já nasce sabendo isso. Um desses vídeos, a criança falou assim, não gostei do médico. Ele nem me conhece e já bateu no meu bumbum. Então, é o desafio. Primeiro tem que lutar para chegar na frente de tanta concorrência, para fertilizar. Aí depois que nasce, nasce chorando. Tem que ter a batalha de nascer. Depois tem que ter a batalha de avisar papai e mamãe o que eu estou precisando sem saber falar. Eu quero agora é leite, e aí está me arrumando uma fralda. Não, eu quero leite. Não, agora eu quero dormir. Não, não quero dormir não, já passou, estou bem. E a mãe lá, dorme. Então tem que ter o desafio de falar, mamãe, olha para mim, presta atenção, por favor, respira. Leite. É difícil, sim ou não? Batalhas. E por que Deus permite que a vida seja assim? Porque a vida é cheia de desafios. A gente aprende isso desde lá. E aí quando chega adulto, não quer enfrentar as batalhas, as guerras, as pelejas. E quer reclamar da vida, dizendo que a vida para mim é ingrata. Todo mundo tem guerra. Alguém está entendendo a palavra? Então reaja. Em nome de Jesus, reaja. Pare de murmurar, pare de reclamar, não perca a sua atenção, abra bem os seus olhos e comece a vencer becos sem saídas. Porque você vai enfrentar vários deles. Quantos aqui já tiveram situações que acreditaram até que agora estava vencido e não tinha mais jeito? Levanta a mãozinha. E por que você está levantando a mão? Diga, porque eu venci, pastor. Você venceu? Quem vence leão, vence urso. Quem vence leão e vence urso, vence gigante. Quem vence leão, vence urso, vence gigante, vence 10 milhares. Quem venceu? Então não murmure mais.
Em nome do Senhor Jesus, lava a tua boca no sangue de Jesus, e não deixa sair murmuração mais, mas que saiam palavras que glorifiquem o santo nome do Senhor, que testifique que há uma mulher de fé aí, que há um homem de fé aí, que há uma pessoa de fé aí, que não crê no seu poder, mas crê no poder do seu Deus. Sem murmuração, em nome de Jesus. Eu quero que esta palavra, Espírito Santo, para a tua glória, fique na mente dos meus irmãos, dos internautas também, para que jamais murmurem a partir de agora, em nome de Jesus. Quem recebe? Mas eu preciso, sabedor que a vida é cheia destes desafios, eu preciso aprender a vencer esses becos sem saídas. O que deveria estar e deve estar na nossa mente quando nos apresentarmos diante de um beco sem saída? Primeiro, eu tenho que refletir se eu estou ou não com esse Deus, porque a vitória vem dele. Ele é aquele que promove as respostas e a vitória. Então, no meio da tempestade, quem eu tenho que correr primeiro? A quem? Ao meu Deus. Quando a enfermidade chega, a quem eu devo recorrer primeiro? Ao meu Deus. Quando o problema se nomeia, a quem eu devo recorrer primeiro? Ao meu Deus. E para recorrer, eu tenho que saber se eu estou com Ele. Não é se Ele está comigo. Se nós olharmos para o deserto e esse povo vai cruzar o deserto, a maioria vai morrer e ficar só 2 de 20 anos acima, certo? Por quê? Porque Deus estava com eles, mas eles não estavam com Deus. Isso é muito sério. Nós temos que estar com Deus. Eu não estou falando estar com a religião, eu estou falando estar com Deus. Tem muita gente que está com a religião e dentro da igreja é santo, mas lá fora é endemoniado. Dentro da igreja fala a verdade, lá fora fala mentira. Dentro da igreja não pratica o pecado, mas lá fora pratica. Você é religioso, você não tem Deus. Estou falando de gente que tem Deus, e Deus tem esta pessoa, é diferente. Então esta pessoa, o que ela é aqui dentro, ela vai ser lá fora, porque ela é de Deus, ela não é da igreja, ela é de Deus, e por isso na igreja, ela é a igreja verdadeira. Então, primeira pergunta, eu sou de Deus? Eu estou em Deus? É a primeira pergunta. Esse povo aqui, embora lá na frente eles vão se perder, esse povo a princípio, por causa da promessa incondicional de Deus, que os tiraria da terra, e vieram até os estrangeiros no meio, então eles estavam em Deus, pelo menos até aqui. Agora, segunda coisa, para vencer becos sem saída, eu estou onde Deus me dirigiu? Quem dirigiu eles para aquele beco sem saída? Quem? Quem falar Deus vai acertar. Quem? Foi Deus, mandou eles ir lá para esse lugar chamado Pi-Airote. Foi Deus que mandou eles para o lugar. Então, a pergunta não é se o mar abre ou não, a pergunta é se eu estou na direção. Eu estou no lugar certo? Porque o lugar certo pode ser o lugar errado, entendeu? Ou não? Davi, como eu disse hoje de manhã, saiu e foi
fora da terra dele para fugir das perseguições. E Davi orando, Deus falou para ele: volta lá no lugar do inimigo. Falou: mas vocês queriam me matar? Como voltar lá? A fuga não é a resposta. Você quer vitória? Eu quero te dar vitória no meio dos inimigos. Então o lugar errado para Davi era o lugar certo de Deus. Esse pessoal, quando começou a murmurar, interpretaram que era lugar errado, mas era o lugar certo de ver as maravilhas de Deus. Você está num beco sem saída, você é de Deus, Deus tem você, aleluia. Então você está no lugar certo, e no lugar certo é o lugar das maravilhas de Deus. Alguém está entendendo? Diga: eu preciso vencer os becos sem saídas da minha vida. Terceira, é a terceira que eu falo agora? Terceira coisa que nós, para sair de becos sem saída, temos que ter. Nós temos que ter lembrança do que Deus já fez por nós. Deus não queria que eles discutissem, queria que eles marchassem. Por quê? Porque é o Deus que fez tudo o que eles viram. As 10 pragas do Egito foram fenomenais, absurdas de maravilhosas. E eles assistiram isso. Eles presenciaram. Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, temos que lembrar do que Deus já tem feito. Davi, quando foi enfrentar Golias, ele não disse para Saul: eu venci um leão. Falei: nossa, já está bom demais. Aí veio um urso, eu falei: agora eu morro porque ele é maior, mas eu venci o urso. Foi assim? Não, Davi veio com convicções, lembrando o que Deus tinha feito. Eu venci o leão, venci o urso que é maior do que o leão, e o mesmo Deus que me deu poder para vencer os dois, vai me dar poder para vencer o gigante. Porque a diferença não está no tamanho dos bichos, aleluia. A diferença está no tamanho do braço do meu Deus. A diferença está no poder do meu Deus, não está no poder da sociedade, não está no poder dos ricos e não está no poder dos pobres. O poder está no meu Deus. Lembra o que o Senhor já fez, lembra o que Ele já falou, lembra o que Ele já revelou. Aleluia. Lembra desse Deus vivo, lembra das proezas de Deus, lembra das misericórdias dEle com a sua vida. Encha-te de fé. Amém. Então, terceira coisa, terceira, já falei agora, foi a terceira. Terceira coisa, lembra das maravilhas, lembra do que Deus já fez. Por isso que primeiro é estar nele, porque não adianta lembrar o que Ele fez e não estando nele. Se não estiver nele, tem que fazer igual o pródigo. Lembrou do que o pai fazia, falou: estou no lugar errado, vou voltar para a casa do pai. Ainda que ele me receba como um jornaleiro, eu quero ficar perto dele, porque ele é generoso, ele sabe cuidar. Então, se você está afastado, desviado, se você não está em Deus, a primeira coisa é voltar para o Pai, a primeira coisa é estar com Deus, a primeira coisa é confessar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E aí você pode lembrar do que Deus já fez, porque na vida dos filhos Ele continuará fazendo sempre, na medida dEle, no propósito dEle, no jeito dEle, no tempo dEle, no gosto dEle, mas Ele vai fazer. Amém? Quarta coisa, para vencer becos sem saída, é meio polêmico, mas é uma verdade. Tem que ter o líder certo.
Pregar para mim sobre isso é um pouco ruim, porque eu sou líder aqui. Mas eu vou pregar o que Deus me dá, ok? E eu estou pregando uma palavra que Deus está me dando aqui para nós. Tem que ter o líder certo. O Moisés era o líder escolhido por Deus. Qualquer lugar que você faz parte, você tem que saber se aquela pessoa que é líder é escolhida por Deus. O escolhido por Deus tem promessa. E a promessa de Deus no escolhido de Deus vai para o povo que ele lidera, que ela lidera. Então, meus irmãos do altar que tem chamada, todos vocês têm promessas. Deus tem unção, Deus tem obras lindas. Quando vocês chegarem a liderar, saiba que tudo que Deus lhe deu vai dar àquele povo também, vai passar através de vocês. Deus me chamou para a obra, e Ele pegou e usou o pastor Senivaldo para formar esse ministério, que ao sair de lá, veio para ser ministério. Então eu aprendi com o meu pastor tinha uma promessa, o meu pastor tinha uma unção, uma graça para mim, naquela época ele ainda tem, mas para mim, então Deus usou e eu estou aqui. Nós temos que aprender a estar debaixo de lideranças que Deus aprova, de lideranças que têm compromisso com o céu, de lideranças que tudo para eles é primeiro buscar o Senhor, falar com o Senhor, olhar para o Senhor, lembrar do Senhor e educar o povo a fazer isso também. Foi o que Moisés fez. Quando Moisés viu tudo aquilo, o que o povo fez quando o beco sem saída chegou, na murmuração? Acusou Moisés. Por que você trouxe nós para cá? Foi para matar nós? Não tinha sepultura lá suficiente? Eles falaram uma coisa aqui que eles não falaram com Moisés. Isso aqui é mentira. Olha assim, ó. Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos aos egípcios. Eles não falaram isso para Moisés, não. Estão inventando uma nova. E aí, se o líder não for de Deus, nessa hora morre todo mundo. Se o líder for um traumatizado, entra em desespero. Acabou. Nós estamos lascados, está chegando Faraó, nós vamos morrer mesmo, acabou. Salve-se quem puder. Só que Moisés era de Deus, aprovado por Deus, levantado por Deus, que tinha experiência com Deus. Uma delas, ele chegou diante de uma sarça ardente, o fogo queimava, mas a sarça não consumia. E quando ele se aproxima naquela visão maravilhosa, gloriosa, especial, a voz ecoa e diz, Moisés, tira as alparcas dos teus pés, o lugar que você está é santo. Arabácia. Ele tem experiências com esse Deus. Eu te escolhi, eu ouvi o clamor do meu povo e escolhi você para liderar o meu povo, da Gabaçaia. Entende a conexão? Deus escolhe um líder para abençoar o povo, e Deus vai fazer promessas para Moisés para chegar ao povo. E aí tem todas as revelações. Moisés vai precipitar. As precipitações revelam que a pessoa não está pronta. E Deus, olhando a precipitação de Moisés, que foi matar um egípcio e enterrar ele na areia, dizendo, deixa que eu resolvo. Então Deus vai levar Moisés para o deserto, para trabalhar uma liderança para aquele povo. 40 anos ele viveu no Egito, tendo todas as instruções e sabedoria das ciências na potência mundial da época, bem formado para ser filho de Faraó, para ser um futuro Faraó, mas agora 40 anos no deserto para aprender a ser servo, 40 anos no deserto para aprender a ser humilde, 40 anos no deserto para aprender que ele não é nada sem Deus, e Deus é tudo.
Deus destrói Moisés no deserto, e Ele faz isso com aqueles que Ele chama para ser um líder. Ele destrói as nossas vidas, Ele acaba com as nossas vaidades, Ele nos humilha, Ele nos pisa, Ele nos deixa num canto, Ele permite as perseguições, Ele acaba conosco, porque na verdade Ele quer que nós não existamos mais, mas Ele exista em nós, em sua essência e graça. Rakamassai. Infeliz é aquele que não deixa Deus trabalhar com ele. E quando Moisés passa esses 40 anos, Deus chama ele de volta. Agora está na hora, Moisés. Aí Moisés fala: não, eu sou de pesada língua, não sei falar. E Moisés agora começa a dar um punhado de desculpas. E Deus, entre outras experiências, vamos no cerne da palavra que Deus está revelando. Deus, entre outras coisas, fala assim: ô Moisés, eu sou o dono da boca, eu fiz a boca, eu te escolhi. Aí Moisés fala: mas eu vou falar o que para aquele povo? Porque eu não sou, eu não sei, eu não posso. E Deus diz: diga a eles que eu sou. Diga àquele povo que eu sou. Uma liderança tem que mostrar para o povo que Deus é, que Deus tem poder, que a palavra de Deus é esta. Ele não tem que ter medo de pregar as verdades de Deus, porque são as verdades de Deus que libertam as nossas vidas. E o líder que é de Deus vai anunciar as palavras de Deus. Por isso Deus vai falar para Moisés: Moisés, você vai ser como Deus no meio desse povo. Deus não estava exaltando Moisés, Ele estava dizendo quem seria Moisés no meio do povo. Um líder, que Deus estaria nele, então ele seria como Deus, entende? Nós somos a arca de Deus, que conduzimos a presença de Deus. Se nós estivermos mortos, Deus estará em nós. Já não vivo eu, então Cristo vive em mim. Esse é o caminho, aleluia! Então tem que ter a liderança certa. O que Moisés vai fazer? Tendo sido trabalhado, convocado, levantado, tem promessa, Deus vai agir, então Moisés vai olhar para Deus. Todo beco sem saída, toda situação sem escape, e Moisés agora levanta os olhos e vai falar com Deus. E Deus levanta a sua voz a Moisés, porque ele fala com o líder: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. O líder ouve de Deus: há um escape no beco sem saída. Há uma saída no beco sem saída. E a saída era única. Não tinha outra saída. Não tinha outro caminho. Não tinha outra maneira. Então precisava que tudo fosse espiritual. Entende isso ou não? Aí você pergunta: pastor, mas não era o mar? Mar não é físico? Mas não era Faraó e o seu exército? Não são físicos? Como que é isso, pastor? E a gente tem que orar? Ou tem que construir uma barca para passar o mar? Escute, se somos povo de Deus, a saída, mesmo no mundo físico, será espiritual. Alguém entendeu ou não entendeu? Labassandaragaia. Deus pode mudar a sua situação hoje.
Ele pode mudar a sua situação naquela empresa, naquela fábrica, naqueles negócios, mediante as propostas. Ele pode mudar tudo. Ele é o dono de todos os corações. Ele disse assim: deixa Faraó comigo, eu vou endurecer o coração de Faraó e vou fazer com que ele venha contra vocês, porque eu tenho um propósito, vou glorificar o meu nome diante de Faraó. Deus é dono de todos os corações, quer você creia ou não, Ele continua sendo dono. Ezequiel 18:4 diz: minhas são todas as almas. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra, sua plenitude, seus moradores e tudo que nela há. Deus é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Todo-Poderoso. Olha para Ele agora mesmo, aleluia. O líder ouviu, não murmurou, não reclamou, não contestou e atendeu o que Deus ordenou. O mar se abriu. O mar se abriu. O beco sem saída foi eliminado. E que jeito que o mar se abriu? A hora que ele tocou o cajado, o mar se abriu? Não. Soprou um forte vento oriental durante toda a noite. Então tem uma noite entre agora é a quinto segredo: espera a noite passar. Oh, Jesus maravilhoso. Todo beco sem saída tem uma noite para a gente enfrentar. E noite fala de solidão, fala de angústia, fala de abandono, fala de falta de visão. Será o que é que vai acontecer amanhã? Mas a noite vai passar. E se nós tomamos todas estas decisões, aleluia, glória a Deus, a noite vai passar. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria virá ao amanhecer. A dor pode vir, a angústia pode vir, o descaso pode acontecer, o desprezo pode acontecer, o mal poderá se levantar, mas virá o sol da justiça, virá o amanhecer de uma nova aurora, virá novamente o Senhor todo reto e cheio de justiça, para operar por aqueles que Ele morreu por eles e os ama. Passou a noite e na madrugada, de manhãzinha, o povo acorda. Aí eles olham diante deles e uma parede de água está do lado direito, diz o texto, e outra parede de água do lado esquerdo. Você não está imaginando a cena, tenho certeza. Aquele que tinha um beco sem saída, tinha uma saída majestosa agora. Vai, Moisés, diga ao povo que marche. Faça isso. Aí eu vejo o papai, a mamãe, pegando as crianças e dizendo: chegou a nossa vez. Agora é a nossa hora, vamos. Apressa, vamos. Como nós saímos lá do Egito apressados, tendo participado da Páscoa. Agora vamos, apressa, vamos. Pega as carroças, pega os animais, vamos embora. 2 milhões de pessoas entraram naquele beco com saída. Durante tudo isso, Deus operando maravilhas. Porque não só o vento, mas Deus agora tinha colocado uma nuvem de fogo para eles de noite, para clarear para eles. Só que do lado do Egito era treva. Cadê Vassaia? Quer ser vitorioso? Saia do Egito e venha para o lado do povo de Deus. O anjo saiu lá da frente e veio para trás para fazer a guarda.
as maravilhas da Kassai. Escute o que eu vou falar como profeta nesta noite. Eu não sou de usar esse termo. Enquanto eu estou pregando esta palavra, que eu não pensei que ia sair dessa forma e nem de outra, mas que Deus está nos dando nesse altar. Enquanto eu estou pregando esta palavra, Deus está ordenando anjos em favor do seu povo. Enquanto eu estou pregando esta palavra, haverá fogo para iluminar a sua noite. Enquanto eu estou pregando esta palavra, haverá o sopro do vento em seu favor para abrir portas. Eu digo isso como profeta, e eu digo no nome de Jesus. Levante as suas mãos e adore aquele que você crê que está operando essas maravilhas. Você não crê, fica com a mão abaixada, mas se crê, levanta um pouquinho mais. Dê glórias ao Senhor, exalte o Rei da Glória, o mesmo Deus da Bíblia. A Bíblia não foi escrita para Moisés ficar lembrando do que aconteceu. A Bíblia foi escrita para você ler e saber o que Ele faz na vida do seu povo. Orabacá, sorabagá. Esse Deus é o meu Deus, esse Deus é o seu Deus, esse Deus é o nosso Deus. Aplauda Ele, dando glória ao nome dEle. O que acontece? O povo chega do lado de lá e Deus ordena: Moisés, eu endureci o coração do povo para entrar atrás. Pode ordenar para o mar fechar. Porque os egípcios que eu disse que vocês jamais viriam, não vão ver mais. Deus fechou as águas e eles foram tragados, todos eles com seus carros e cavaleiros. E o povo saiu do outro lado, cantando: só o Senhor é Deus. Seria melhor que tivessem cantado antes, sem murmurar e acreditando no poder de Deus. Mas a luta e a angústia para aquele povo que era escravo era tão grande que eles não conseguiram lembrar que o Todo-Poderoso merece ser salmodiado, louvado em todo o tempo. Mas quando eles chegam do outro lado e olha para trás e vê a cena concluída, o beco abriu e o beco fechou, mas agora eles estão do outro lado. Eles cantam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor. E este cântico exalta e glorifica o nome do Deus eterno, Gadassaia, porque eles estão cantando diante do Baal Zephon, que foi vencido mais uma vez com as maravilhas do Senhor. E ele está dizendo para o último Deus do Egito: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Labassuracai. Tudo que Deus vai fazer para você sair do beco sem saída, é para você glorificar o nome dEle. É para você vir aqui à frente, como veio a irmã Irlene, como ela veio aqui e testificou o mover de Deus em seu favor, e dizer: somente para Ele toda a glória. Rabassuramacaia, aleluia. Então entenda, você que está sendo provado, deixa Deus trabalhar. Abra a sua boca e começa a adorar, começa a glorificar. Enfrenta o que tem que enfrentar, enfrenta as suas batalhas. Prioriza ser de Deus, Cadabra-daia, porque você vai cantar: só o Senhor é Deus. Fique sobre os pés. Labaragandurabashandaragas. Hoje é noite de vencer os becos sem saída. Falo com ousadia, cheio de fé e sabedor que esta palavra vem de Deus. Hoje é noite de vencer becos sem saídas. E eu quero chamar aqui à frente
Quem quer vencer becos sem saída? Porque Deus vai dar as estratégias e as direções que precisam ser acrescentadas. Saia do seu lugar e vamos orar. Você vai sair daqui com o vento já soprando em seu favor. Tenho uma palavra. Só um pouquinho. Só um pouquinho, meu senhor. Vem à frente. Você não pode vir como quem está vindo passear numa praça. Tem que vir marchando. Diga ao povo de Israel que marche. Eu estou indo para a minha vitória. Eu estou marchando para encarar o mar que Deus mandou eu encarar. Tem que ter fé. É isso que eu quero que você entenda. Tem que ter fé. Outra coisa, preste atenção, sem diálogo aqui na frente, só para você não perder o que Deus tem. Chega mais à frente, por favor. Qual é ou quais são os seus becos sem saída? Você veio com o coração tão cheio de fé para esse culto nessa noite, que o Senhor está te dando sua vitória nas suas mãos. Você veio com o coração tão cheio de fé, querendo algo profundo de Deus, que Deus está te colocando a vitória na sua mão. Arabassuragai. Quais são ou qual é o seu beco sem saída? Não pense no poder do beco, pense no poder do Deus eterno. Porque esse beco aqui era terrível. Realmente não tinha saída. Então você não tem que olhar para o mar, você tem que olhar para o dono do mar, para aquele que ordena e tudo acontece. Então, quais são os seus becos sem saídas? Qual é o seu, se for um só? Fecha.